Quero falar com você hoje sobre o seu tempo de reinar. Nós não fomos criados para passar pela vida sobrecarregados por problemas, lutando para sobreviver, vivendo na mediocridade. Deus nos criou para reinar, para sermos vencedores e não vítimas. Ele já alinhou momentos de favor em que fará acontecer coisas que você jamais conseguiria por conta própria. Você não tinha a experiência, mas de repente é promovido. O diagnóstico médico dizia que você não iria se recuperar, mas de alguma forma sua saúde foi restaurada. Sua família lutou por anos, mas de repente surge uma oportunidade, uma promoção, uma abundância inesperada. Isso é Deus fazendo você reinar. Talvez você esteja enfrentando circunstâncias que parecem nunca mudar. É fácil desanimar e pensar: nunca vou melhorar, nunca vou conhecer a pessoa certa, nunca vou me libertar desse vício, já passou tempo demais. Pode parecer permanente, mas Deus está dizendo, é apenas temporário. Você está prestes a reinar sobre o vício, a reinar sobre a depressão. A doença pode parecer o fim, mas você vai reinar sobre o câncer, reinar sobre o problema no coração. Mesmo agora, correntes estão sendo quebradas, coisas que o mantinham preso estão caindo, novas portas estão prestes a se abrir, a cura está fluindo em você. Consigo ver o medo, a depressão e a ansiedade saindo de você. Este é um novo dia. As coisas que vinham reinando sobre você, a culpa, a solidão, as perdas, estão prestes a ser revertidas. É o seu tempo de reinar, é o seu tempo de ser livre, é o seu tempo de entrar na abundância. A Escritura diz, nos Salmos, que Deus o coroou com favor. Essa coroa é simbólica. Ele poderia ter dito, dei a você o favor, coloquei favor sobre você. Isso já seria bom, mas ele usou a palavra coroa para nos mostrar que fomos feitos para reinar. Deus não o criou para viver derrotado, sobrecarregado por medos ou vícios. Você foi coroado para derrotar inimigos, coroado para levar sua família a um novo nível, coroado para prosperar, para se destacar, para deixar sua marca. Tudo que há de negativo reinando sobre você, disfunções, inseguranças, pessoas tentando puxá-lo para baixo, está prestes a sofrer uma mudança, uma troca de autoridade. Você vai reinar sobre aquilo que reinava sobre você. Em 2 Crônicas 23, há a história de um jovem chamado Joás. Quando era bebê, seu tio, o rei de Judá, foi morto. Um dos filhos do rei deveria assumir o trono, mas a mãe do rei, Atalia, decidiu que queria ser rainha. Mandou matar todos os seus filhos e netos para que ninguém se opusesse a ela. Mas alguém soube do que ela estava fazendo e escondeu o bebê Joás, neto de Atalia, no templo. Ele foi o único membro da família real que sobreviveu. Seu avô, marido de Atalia, era descendente do rei Davi. Se ela tivesse conseguido eliminar todos os parentes do marido, a promessa que Deus fizera a Davi de que um de seus descendentes sempre estaria no trono não teria se cumprido. O que Deus prometeu a você vai se cumprir. Pessoas não podem impedir, reveses não podem anular. O que Deus começou, ele vai terminar. O sacerdote do templo se chamava Joiada. Ele e a esposa cuidaram do pequeno Joás, ano após ano, mantendo-o escondido, sabendo que ele estava destinado ao trono. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada procurou 5 capitães do exército. Contou-lhes o que havia acontecido e eles concordaram em ajudar. Todos foram ao templo e viram o pequeno Joás. O versículo 23 diz, Joiada lhes disse, chegou a hora do filho do rei reinar. Não parecia que ele estava pronto para reinar. Ele tinha apenas 7 anos. Não tinha treinamento, nem experiência, nem porte físico, nem sabedoria. Nada nas circunstâncias indicava que ele assumiria o trono tão cedo. Parecia algo para muitos anos à frente. Mas mesmo assim, Joiada apareceu e disse, é a sua hora de reinar.
Consigo imaginar o pequeno Joás, sem entender muito bem, talvez nem soubesse o que reinar significava. O que quero dizer? Deus vai fazer coisas por você antes do que você imagina. Não vai levar tanto tempo quanto parece. No momento em que tudo indicar que é impossível sem sinais, sem melhorias, Deus vai aparecer. Ele age em momentos imprevisíveis. Vai ser incomum, inesperado, fora de estação e você não vai ver chegando. Tudo ao seu redor pode dizer, não pode acontecer agora. Elias Ribeiro, estamos em uma pandemia. Meu negócio não pode crescer. Vai levar anos para eu quitar minha casa. Tenho esse vício desde a escola. Quando as coisas melhorarem, aí sim eu vou acreditar. Não. Prepare-se. Deus não age em horários comuns, nem segue calendários convencionais. Ele chamou Sara para dar à luz aos 80 anos fora de estação. Numa festa de casamento transformou água em vinho. O vinho leva anos para ser feito, mas ele fez em um instante. Você vai ver a aceleração, Deus vai apressar as coisas. O que levaria a vida inteira para conquistar vai acontecer numa fração do tempo. Não vai demorar tanto quanto você pensa para melhorar, sair das dívidas ou conhecer a pessoa certa. Vai acontecer muito mais rápido do que parece. Deus vai agir fora de estação. Um amigo meu trabalha no ramo imobiliário. Ele possui centenas de imóveis para aluguel. E quando a pandemia começou, ficou desanimado, sem saber se seu negócio iria sobreviver. Durante vários meses, tudo ficou vazio, nenhuma renda. Quando achou que ia à falência, as pessoas começaram a reservar suas propriedades sem parar. Cansaram de ficar presas em casa e o negócio dele explodiu. Ele não viu isso chegando. Foi incomum, fora do normal. Em apenas 3 meses, ele faturou mais do que em um ano inteiro. Deus não espera as condições estarem certas para abençoar você. Ele faz rios no deserto. Na Escritura, Isaque plantou em meio à seca e colheu 100 vezes mais. Deus não é limitado pelo seu ambiente, pela economia, pelo laudo médico, por quem é contra você ou pelo modo como você foi criado. Ele está prestes a fazer coisas fora de estação, incomuns, que vão catapultar você para frente. Joás nasceu numa família disfuncional, um ambiente caótico, sua avó tentando eliminá-lo, a família destruída, brigas, confusão, tudo contra ele. Não parecia ter futuro algum. Ele deveria ter vivido lutando, derrotado, sobrecarregado, mas o que fez a diferença foi que ele era filho do rei. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, não foi criado num ambiente saudável, sente-se em desvantagem, foi ignorado, pressionado para baixo. Isso manteria a maioria das pessoas na derrota e na mediocridade, mas não você. Você é filho do rei, você é filha do rei. Você tem uma vantagem. Há um favor sobre a sua vida que vai levá-lo a lugares que você não conseguiria por conta própria. Uma bênção que vai erguê-lo quando a vida tentar derrubar. Uma unção para se destacar quando você deveria estar limitado, para subir mais alto quando deveria estar preso, para vencer as probabilidades, para resistir até que a oposição se vá. Reveses não podem pará-lo, você é filho do rei. Essa decepção não é o final da sua história, você é filha do rei. A separação, a doença, o problema, tudo isso é apenas temporário. Deus está dizendo a você o que disse a Joás: é hora dos filhos do rei reinarem, é hora das filhas do rei reinarem. Endireite os ombros, erga a cabeça. Tenha a perspectiva certa. Você é filho do rei, você é filha do rei. Quem disse que você não pode realizar seus sonhos? Quem disse que você não pode fazer faculdade, não pode ser feliz? Que já teve reveses demais, que seus obstáculos são grandes demais? Isso talvez fosse verdade se você fosse uma pessoa comum, se você fosse alguém ordinário. Eu até poderia concordar. Mas eu sei algo sobre você. Você é filho do rei, você é filha do rei. Você tem sangue real correndo nas veias. Você carrega o DNA do Deus Todo-Poderoso. Você está usando uma coroa de favor. É hora de reinar. Você não perdeu a sua chance.
Você não cometeu erros demais. Seus obstáculos não são grandes demais. Recupere sua paixão, reacenda o seu fogo. Você não estaria ouvindo esta mensagem se Deus não estivesse prestes a fazer algo incomum, algo sem precedentes. Você está prestes a experimentar um favor como nunca viu. Conheço um homem que vive em outro estado e vem a Houston várias vezes por ano para tratamento no MD Anderson, hospital especializado em câncer. Disseram a ele que o câncer era incurável. A única maneira de permanecer vivo era continuar os tratamentos. E ele nunca reclamou. Quando eu o encontrava no saguão, ele dizia como se sentia abençoado por estar ali. Na última vez em que veio para tratamento, seu médico, um dos maiores especialistas em câncer do mundo, disse: "Em todos os meus anos de prática, nunca vi isso acontecer. Essa doença, que deveria ser incurável, está desaparecendo aos poucos. Você não precisa continuar com o tratamento. Deixe-me dizer, Deus tem a palavra final. Quando chega a sua hora de reinar, a doença não pode parar lá. Ela pode estar reinando sobre você agora, mas a virada está chegando. Você está prestes a reinar sobre isso. Vai reinar sobre a depressão, vai reinar sobre a escassez, vai reinar sobre a injustiça. O motivo pelo qual o inimigo está lutando contra você é porque há um chamado sobre a sua vida. Há uma missão para você cumprir. É por isso que às vezes, como no caso do pequeno Joás, você enfrenta dificuldades que não têm nada a ver com suas escolhas. Você não escolheu a família em que nasceu. Não tem culpa se há disfunção. Se existem pessoas que não gostam de você, se foi atingido por uma doença, se um colega de trabalho está causando problemas, aqui está a chave. Não se trata de você, mas do chamado sobre a sua vida. Se você não fosse filho do rei, filha do rei, não enfrentaria tamanha oposição. O simples fato de haver forças tentando detê-lo é sinal de que você tem um destino extraordinário. O inimigo não estaria incomodando você se não fosse uma ameaça. Assim como Atalia, haverá pessoas e forças tentando afastá-lo do seu trono. Mas a boa notícia é: as forças que estão a seu favor são maiores que as forças contra você. Você não está lutando sozinho. O Deus Altíssimo, o Criador do Universo, está lutando por você. Neste exato momento, Ele está empurrando para trás as forças das trevas, endireitando os caminhos tortuosos, equipando você, fortalecendo você, soprando na sua direção. Joás tinha apenas 7 anos. Não havia como ele assumir o trono com suas próprias forças, com sua própria habilidade. Deus lutou por ele. Deus não vai deixar você perder o seu destino. O que ele planejou, ninguém pode parar. Nenhum revés, nenhuma doença, nenhuma injustiça. Pode parecer injusto. Você pode não entender, mas o seu tempo de reinar está chegando. Deus não se esqueceu de você. Ele viu tudo o que você passou. As lutas, as dores, as noites solitárias. A Escritura diz que ele recolheu todas as suas lágrimas. Ele tem uma mente para isso. Não vai apenas te tirar dessa situação. Ele vai te tirar melhor do que você era antes. Conversei com uma mulher que foi criada em um ambiente muito difícil. Sua mãe e pai não estavam presentes. Aos 15 anos ela vivia nas ruas, se envolveu com drogas e muitas coisas prejudiciais e acabou na prisão. Ela tinha uma autoestima muito baixa, não sentia nenhum valor em si mesma, parecia injusto. Ela teve tantos reveses, ninguém para orientá-la ou cuidar dela. Na prisão ela começou a nos assistir na televisão. Ela nunca tinha tido ninguém para falar de fé e dizer quem ela realmente era. Quando me ouviu falando sobre como somos filhos do Deus Altíssimo, como Deus nos escolheu, nos chamou de obra-prima, como temos sementes de grandeza, como nenhuma arma forjada contra nós prosperará, algo dentro dela se acendeu e ela entregou sua vida a Cristo ali mesmo, na prisão. Toda a sua visão de vida mudou. Alguns anos depois, contra todas as probabilidades, ela foi liberada. Hoje ela tem seu próprio negócio, é felizmente casada e tem filhos. Ela disse: "Eu costumava ser sem teto, mas agora tenho uma linda casa. Eu empresto,
Não preciso pedir emprestado. Ela é voluntária na igreja. Nunca imaginou que seria tão abençoada e realizada. Você pode ter passado por reveses, mas isso não parou o seu destino. Deus sabe como te levar para onde você deve estar. Em vez de pensar em todos os motivos pelos quais isso não vai acontecer, inverta isso. Pai, obrigado porque chegou a minha hora de reinar. Talvez eu não veja um caminho, as condições podem não parecer ideais, mas eu acredito no que o Senhor disse, que eu vou reinar sobre essa doença, sobre essa depressão, sobre essa injustiça. Joiada foi até 5 exércitos para ajudar aquele único menino a se tornar rei. Quando chega a sua hora de reinar, joiadas vão aparecer. Deus já alinhou as pessoas certas que vão se esforçar para te ajudar, pessoas que usarão seu favor para empurrá-lo para o seu destino. Às vezes temos pessoas conspirando contra nós, mas quando chega o seu tempo, Deus fará com que pessoas conspiram a seu favor. Aqueles colegas de trabalho que se juntam para tentar te prejudicar, talvez membros da família que te deixam de lado, não se preocupe, Deus sabe como virar o jogo. Ele sabe como fazer as pessoas serem a seu favor e não contra você. Quando estávamos tentando adquirir o Compaq Center, faltava um voto. Precisávamos de 10 votos dos membros da Câmara Municipal, mas só tínhamos 9. Trabalhamos nisso por 2 anos e o voto final estava a apenas 2 dias de acontecer. Não parecia que ia dar certo. Um jovem membro judeu da Câmara, um homem que esteve contra nós o tempo todo, recebeu um telefonema de uma mulher judia mais velha com quem ele não falava há mais de 20 anos. Ele a conhecia desde criança e tinha grande respeito por ela. Ela lhe disse, sem meias palavras, que ele deveria votar a favor da igreja ter o Compaq Center. Por causa daquela mulher, ele mudou de ideia. O voto dele nos deu a instalação. O que é significativo é, eu não sei quem era a mulher, nunca a conheci, nunca pedi para ela fazer a ligação, mas quando chega a sua hora de reinar, Deus vai fazer acontecer coisas que você não conseguiria fazer. Ele fará com que seus joiadas apareçam. Pessoas que você nem conhece vão falar bem de você. Eu acredito que você está prestes a ver Deus fazer algumas dessas coisas incomuns, favores que vão te catapultar para frente, boas surpresas que você não viu chegando, cura quando o laudo médico diz que não é possível. A avó de Joás, Atalia, ainda estava no trono. Esses 5 exércitos se reuniram no templo e trouxeram Joás. O versículo 11 diz, Joiada colocou uma coroa na cabeça de Joás, ungiu-o, e todos começaram a gritar, viva o rei! Quando Atalia ouviu todo o barulho, toda a agitação, ela correu até lá. Quando viu o pequeno Joás, aquele menino com a coroa, e percebeu quem ele era, ela quase desmaiou. Naquele dia, ela não só perdeu o trono, como também perdeu a vida. Não se preocupe com as pessoas que estão contra você. Deus sabe como lutar suas batalhas. E talvez alguém esteja no seu trono, por assim dizer. Essa pessoa manipulou as coisas no trabalho para conquistar a posição. Parece que está te segurando. Deus é um Deus de justiça. Ele sabe como mover as pessoas do caminho, sabe como te vindicar, sabe como te promover. Você continue fazendo a coisa certa e confie em Deus para lutar suas batalhas. Nenhuma pessoa pode se opor a ele. Todos nós temos pessoas que se levantam contra nós e situações que não são justas. Mas eu aprendi, se você continuar honrando a Deus, Ele vai cuidar da oposição. Você não precisa manipular as coisas, tentar se vingar das pessoas ou tentar conquistar o seu trono. Quando chega a sua hora de reinar, portas vão se abrir que nenhuma pessoa pode fechar. Pessoas que estavam contra você vão ou mudar de lado e passar a ser a seu favor, ou, como essa mulher, vão sair correndo. Deixe Deus lutar as suas batalhas. O interessante é, Joás não havia feito nada significativo. Ele não havia derrotado um Golias. Não tinha aberto o Mar Vermelho, mas o povo estava celebrando ele, gritando, viva o rei! Quando chega a sua hora de reinar, você verá favor que não merecia,
portas abertas que você não conseguiria abrir, promoções quando você não tinha experiência, pessoas se esforçando para serem boas com você. Foi o que aconteceu com o Compaq Center. Eu não sei como tive fé para ir atrás disso. Eu estava ministrando há apenas 3 anos. Não tinha a experiência e as qualificações, mas no fundo eu sabia que deveria ser nosso. A Escritura fala sobre ter a fé de Deus. Às vezes nem é nossa fé, é Deus nos dando fé para acreditar em coisas que estão muito além das nossas capacidades. Quando a Câmara Municipal votou a favor de nós, conseguimos o Compaq Center como pequeno Joás, simplesmente foi a minha hora de reinar. Eu não posso tomar crédito por isso, foi a bondade de Deus fazendo acontecer coisas que eu não conseguiria fazer. Você não sabe o que Deus tem para o seu futuro. O que quero que vejamos é que essas coisas nem sempre acontecem no momento em que imaginamos. Joás tinha 7 anos, ainda assim, ele tinha todas aquelas pessoas lutando por ele, protegendo-o, favorecendo-o. Isso aconteceu porque ele era filho do rei e era sua hora de reinar. Pode parecer que você não pode realizar seus sonhos, que não tem as conexões, a experiência, você não consegue se curar, seu filho nunca vai voltar para o caminho certo. Não há nenhum sinal disso. É aí que Deus mais se manifesta. Ele não está esperando as condições ficarem favoráveis. A Escritura diz, Salmo 37:19, até na fome os justos terão mais do que o suficiente. Não coloque sua fé em pausa, pensando que quando tudo melhorar, aí sim você será abençoado. Deus está prestes a te abençoar na fome, te promover na pandemia, te curar na luta, te libertar apesar de tudo que está contra você. Isso não vai acontecer com todos, mas vai acontecer com você, porque você é filho do rei, você é filha do rei. Você verá esses momentos de favor, onde Deus vai te catapultar para frente. E sim, haverá temporadas de teste, onde teremos que ser fiéis, fazer a coisa certa, mesmo quando nada muda. Mas num certo ponto Deus vai dizer, você passou no teste. Agora é a sua hora de ser promovido, é a sua hora de conhecer a pessoa certa, é a sua hora de estar saudável e completo, é a sua hora de ver seu negócio prosperar. Não se desanime pelo que ainda não aconteceu, você não sabe o que Deus está preparando para você. Um toque do favor de Deus pode te colocar 50 anos à frente. Você não está ficando para trás. Você está sendo preparado. A cada dia que você faz a coisa certa com uma boa atitude, você está passando no teste. Você está prestes a ver o que Deus estava fazendo nos bastidores, preparando tudo para você chegar onde nunca sonhou. Eu amo o fato de que Joás não foi atrás da coroa, mas a coroa veio até ele. Deus tem bênçãos que vão te perseguir, aumentos que virão até você. Isso aconteceu com Davi. Ele era um adolescente, lá no campo de pastores, quando Samuel veio procurar. Davi não estava buscando fama, poder ou notoriedade. Ele estava buscando a Deus. Lá, nos campos de pastores, ele estava dando o seu melhor quando ninguém estava vendo. Parecia que ele estava preso, era chato, solitário. Nenhuma das condições dizia, você está prestes a ser ungido rei. Ele não estava sendo celebrado, não entregou um currículo, não teve um amigo que falasse bem dele. Todas as circunstâncias diziam que aquele seria o seu destino. Mas um dia, houve uma batida na porta da casa de Davi. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Eu me pergunto, quem está prestes a receber um toque na porta? Quem está prestes a ter uma visita inesperada? Quem está prestes a receber um Samuel, uma ligação inesperada, uma conexão divina, uma boa surpresa que vai te levar do plano de fundo para o plano principal, algo que você não viu chegando? Bem, Elias Ribeiro, eu não acho que isso possa acontecer comigo, ainda mais durante uma pandemia. Deus faz as coisas de forma fora do comum. Quando parece improvável, quando você não tem as conexões, quando as coisas desaceleraram, prepare-se para um toque na porta, prepare-se para algo incomum. Bem, Elias Ribeiro, você está apenas levantando as esperanças das pessoas. Você não pode ter fé
se primeiro não tiver esperança. Se você não quiser sua parte, Deus vai dar ela para outra pessoa. Por que você não se levanta para ser quem foi criado para ser? Você é filho do rei, você é filha do rei. Davi disse: o que teria acontecido comigo se eu não tivesse acreditado que veria a bondade de Deus? Eu te pergunto, acredite que chegou a sua hora de reinar. Acredite que o favor está sobre a sua vida. Acredite que algo bom vai acontecer com você. Samuel veio até Davi, o menos provável, o filho mais novo, lá no campo de pastores, uma posição insignificante, mas com aquele toque na porta, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Depois que foi ungido, ele voltou para os campos de pastores, mas agora tudo era diferente. Quando viu Golias, pegou uma pedra, colocou na sua funda e derrubou o maior guerreiro filisteu. Ele se tornou um herói da noite para o dia. Quando é sua hora de reinar, você vai derrotar grandes inimigos com pequenos recursos. Você não precisa ter grande talento, grande influência, grande experiência. O que você tem com o favor de Deus vai derrubar grandes gigantes, grandes obstáculos. Você e Deus são a maioria. O capítulo 24 diz: Joás tinha 7 anos quando se tornou rei. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor durante toda a sua vida. Eu acredito que uma das razões pelas quais Deus o coroou rei tão cedo é que Deus sabia que podia confiar nele. Ele sabia que ele faria o que era certo. Ele destruiu os altares pagãos, colocou Jeová em primeiro lugar. A mesma coisa aconteceu com Davi. A Escritura diz que Davi tinha um coração voltado para Deus. Ele não era perfeito, cometeu erros, mas tinha o desejo de honrar a Deus. Quando Deus pode confiar em você, quando Ele sabe que pode contar com você para honrá-lo, para lidar com a influência, os recursos da maneira certa, então não há limite para onde Deus vai te levar. Você não precisa ser perfeito, todos cometemos erros, não se trata tanto da sua performance, mas do seu coração. Mantenha Deus em primeiro lugar. Faça a coisa certa, mesmo quando for difícil. Diga não para as coisas que estão te puxando para baixo. Você não é apenas qualquer pessoa, você é filho do rei, filha do rei. Deus está dizendo a você o que disse ao pequeno Joás. É hora dos filhos do rei reinarem. Você está entrando em momentos de destino. Deus está prestes a te levar aonde você não consegue ir sozinho. Vai ser incomum. Não vai acontecer em um horário normal. Vai acontecer antes do que você imagina. Tudo que tem reinado sobre você, a disfunção, a escassez, a doença, este é um novo dia. Está prestes a acontecer uma virada. É sua hora de reinar. Eu acredito e declaro: as forças que te seguraram estão sendo quebradas agora. Boas oportunidades estão prestes a te encontrar. Os joiadas às pessoas certas estão prestes a aparecer. Você vai reinar sobre a doença, reinar sobre a depressão, reinar sobre a luta. A cura está chegando, promoções, avanços, liberdade, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.